uma semana, a Embaixada da China em Brasília publicou 3 postagens elogiosas aí ao café brasileiro. E isso acontece junto ao anúncio de habilitação de novas empresas exportadoras e acenos sobre o crescimento do consumo da bebida no mercado chinês. Em publicação nas redes sociais, a embaixada afirmou que as companhias de entregas rápidas chinesas estão chegando em solo brasileiro, em uma menção indireta à Meituan, que é uma gigante aí do delivery. A embaixada também disse que o Brasil também está marcando presença na China com, abre aspas, queridíssimo café brasileiro, fecha aspas. E é sobre essa aproximação comercial entre o Brasil e a China que eu converso agora com o diretor comercial do IEST Group, especialista também em China, o Daniel Lau, que já está aqui comigo. Daniel, muito obrigado por estar aqui novamente com a gente na nossa programação. Bem-vindo por aqui, um ótimo dia para você. Bom dia, Débora. Sou eu quem agradece. Bom dia a todos. Daniel, vamos lá, né? A gente, lá no início, né, de toda essa guerra tarifária, a gente tinha por diversas análises, né, a pontuação de que existia, do ponto de vista ali dos Estados Unidos, uma preocupação dessa relação comercial do Brasil com a China. E diante do que a gente teve esse avanço das tarifas, a conclusão que a gente podia chegar é que, obviamente, os países iriam fechar cada vez mais acordo com outros parceiros comerciais e que, portanto, dessa forma, né, aumentar a tarifa para o Brasil poderia estar fazendo com que o Brasil fosse jogado literalmente no colo da China. Isso foi até uma análise excelente feita por nossa analista de economia, Thaís Herédia. Então, com todo esse elogio, com toda essa troca, né, de afagos na diplomacia, como que você avalia nesse momento, né? Qual que é a mensagem que a China está tentando passar para o Brasil nesse momento? Ah, lembrando que no ano passado, Débora, nós comemoramos 50 anos de relações diplomáticas entre Brasil e China. Foi uma data muito festiva, comemorada tanto no Brasil como na China. Então, agora em 2025, é a continuação desse bom momento, desse excelente momento das relações entre Brasil e China. Trazendo um pouco de contexto econômico, se a gente for voltar para o ano 2000, lá nós tínhamos um comércio bilateral Brasil-China de US$ 1 bilhão. E agora, em 2024, esse número já alcançou mais de 188 bilhões de dólares em comércio bilateral entre Brasil e China. E lembrando que, se a gente for fazer uma métrica, hoje, 2025, a cada 2 dias, nós importamos e exportamos da China US$ 1 bilhão, sendo que em 2000 era somente de 1 bilhão. Então, esse é um número bastante positivo, bastante favorável, que mostra cada vez mais o entrelaçamento, os benefícios mútuos entre as exportações e importações do Brasil com a China. Uhum. Agora, a gente sabe que diante desse tarifaço, né, que agora inclusive já está valendo para o Brasil, vários setores permaneceram, né, nessa lista de produtos taxados. Uma das soluções realmente é buscar novos mercados e com essa aproximação da China, eu quero entender do teu ponto de vista quais podem ser os setores que podem acabar se beneficiando, entre aspas, mas pode acabar conseguindo essa substituição de mercado, né? Ou seja, o que a China poderia realmente ter demanda para absorver essa produção que antes era direcionada para os Estados Unidos e agora, né, busca uma readaptação nessa cadeia global. Quais setores poderiam, nesse momento, aproveitar dessa brecha comercial? De imediato, nós temos o agro brasileiro, né? Tanto é que na semana passada a China habilitou 183 empresas brasileiras a exportarem café brasileiro para a China. Ela habilitou também 30 empresas que vão exportar gergelim brasileiro para a China, praticamente dobrando o número. Anteriormente, nós tínhamos 31 empresas habilitadas e hoje o número vai para 61 empresas habilitadas. Ao mesmo tempo, temos 41 empresas habilitadas, novas empresas habilitadas para exportar farinha de origem animal para a China. Mas isso foi anunciado semana passada, né? Então, tudo leva a crer que nas próximas semanas, novos acordos que estão sendo discutidos, eles vão ser anunciados em benefício de uma pauta cada vez maior e mais diversificada do Brasil para a China. Isso, de imediato, a gente pode ver um benefício bastante forte para o nosso agro. Agora, olhando no horizonte de médio a longo prazo,
nós temos muito mais anúncios positivos, anúncios que já foram feitos em 2024, agora 2025, de parcerias e de investimentos. Então, isso, 2025, o forecast que nós trabalhamos é que cada vez mais novas empresas chinesas estão chegando no Brasil, procurando entender mais o mercado brasileiro. Então, não é somente o comércio bilateral, é investimento chinês, investimento de empresas chinesas no Brasil e na América Latina como um todo. Uhum. Agora, Daniel, a gente sempre teve, né, os Estados Unidos como sendo aquele que tem maior estabilidade econômica, maior estabilidade comercial, maior economia global. Bom, diante desse cenário, tudo que a gente não teve desde que a gente teve essa mudança de governo e também todas essas ameaças tarifárias foi estabilidade ou previsibilidade. Considerando isso, hoje a China é um mercado mais estável, a gente pode dizer que a China é um parceiro mais confiável nesse momento comparado aos Estados Unidos, ou seja, traria mais estabilidade e previsibilidade para os exportadores brasileiros? Eu creio que sim. Vamos até usar o exemplo do café, né? O café brasileiro. Hoje a China tem um consumo estimado em 2024 em 3 bilhões de dólares por ano de consumo de café. Só que as projeções, elas até 2030 esse consumo vai passar de 6 bilhões de dólares. Então, um crescimento de quase 80% de consumo. Isso por quê? Tradicionalmente, né, pela cultura chinesa, as pessoas têm o costume de beber chá, mas isso tem mudado gradativamente. Então, cada vez mais jovens, cada vez mais pessoas experimentam e gostam e têm um prazer, né, de tomar um café, seja por uma necessidade esportiva, seja por uma necessidade social, seja por uma necessidade de interação com amigos e familiares. Então, o café hoje ele está cada vez mais presente no consumo do cidadão chinês. E se a gente for ver também a questão da classe média, hoje a China tem cada vez uma classe média com um número crescente e também com poder aquisitivo cada vez maior. E essa nova classe média, ela tem novos costumes, né? Ela não abandonou o chá, mas ao mesmo tempo ela adotou o café para o seu consumo diário. E se a gente for ver, né, eu viajo para a China constantemente e a gente consegue ver que muito dos produtos, né, que o chinês consome, ele tem origem, ou grande parte da sua origem, como no Brasil. Então a gente está falando do café. Então, quando a pessoa vai tomar um café, seja em casa, feito em casa ou numa cafeteria, ele está possivelmente tomando café de origem brasileira. Uhum. Ao utilizar o açúcar, ele provavelmente está utilizando o açúcar de origem brasileira. E no almoço, no jantar, ao consumir uma proteína animal, provavelmente, muito provavelmente, está consumindo uma proteína animal de origem brasileira. Então, o Brasil está cada vez mais presente, né, no dia a dia do cidadão chinês, e isso só tende a aumentar porque, com o aumento do crescimento da classe média e do poder aquisitivo da classe média, demanda-se mais proteína, demanda-se uma melhor qualidade de vida, e isso o Brasil tem se posicionado de forma muito eficaz, de forma muito certeira dentro do mercado chinês. Uhum. Agora, Daniel, se a gente fala de uma aproximação comercial, até que ponto essa aproximação também pode vir acompanhada de mais investimentos diretos a chineses do Brasil? Já há algum sinal concreto de novos aportes, parcerias estratégicas no curso? O que você já conseguiu, né, determinar, você conseguiu já identificar diante dessa aproximação comercial? Sim, sim. Novamente, se a gente for ver um pouco do passado, ele praticamente ele desenha um presente e um futuro bastante positivo. Então, olhando para o passado, nos últimos 10 anos, na região da América Latina, mais de 110 bilhões de dólares foram investidos na América Latina. E o Brasil, como maior mercado da América Latina, tem absorvido cerca de 60, 65%, depende da fonte, desses 110 bilhões de dólares. Então, nós estamos falando em cerca de 70 bilhões de dólares investidos no Brasil nos últimos 10 anos, né? E se a gente for converter em real, isso dá mais de 350 bilhões de reais investidos no Brasil. Isso é bastante significativo, mas isso foi o passado, até o ano passado. E agora, em 2025, essa tendência continua
E eu digo mais, ela continua de uma forma mais intensa. Por quê? Porque existe uma política chinesa que é going global, ou seja, go overseas, ou seja, vá para o mundo, né? Então, várias empresas, seja estatais ou privadas, elas estão buscando novos mercados, estão buscando novos mercados na Ásia, na Europa, Oriente Médio, África e também na América Latina. Então, nós temos visto bastante empresas do setor de energia renovável, setor automotivo, setor industrial, infraestrutura, né? A gente tem muitas oportunidades no Brasil para fazer parceria com empresas chinesas e apresentar nossas soluções, né, nossas propostas. Então, todas essas áreas, elas têm atraído. Então, eu digo, na área de e-commerce, né, também a presença de muitas empresas de logísticas e plataformas de e-commerce. Então, eu diria que, de uma forma geral, quase todos os setores da economia têm recebido investimentos chineses agora em 2025, o que é o reflexo dos últimos anos de uma constância de investimentos. Perfeito. Muito obrigada, meu querido, pelo seu tempo, por estar aqui conosco. Conversamos aqui com o diretor comercial do Yes Group e especialista também em China, o Daniel Lau. Sempre bem-vindo por aqui. Até uma próxima. Obrigado, Débora. Um ótimo dia a todos. Até mais.